Olá e bem-vindos. Ora, a grande questão é esta: como é que uma mente finita consegue sequer começar a compreender um Deus infinito? É uma pergunta gigante, não é? Pois bem, hoje vamos mergulhar num texto fascinante que tenta exatamente fazer isso, que tenta mapear a própria natureza de Deus. Ok, então o nosso roteiro é este. Vamos passar por 5 áreas principais. Começamos com o desafio, que é sequer tentar entender. Depois olhamos para a ideia de um Deus infinito e perfeito. E a partir daí vamos descendo até ao mais pessoal, o amor e a bondade. Pronto, primeiro ponto. E é logo um obstáculo fundamental que o texto nos apresenta. A questão é como é que a nossa mente, que é limitada, consegue sequer agarrar uma realidade que, por definição, não tem limites. É o ponto de partida de tudo. E este é mesmo o nó da questão, não é? As ferramentas que temos à nossa disposição, o nosso intelecto, a nossa linguagem, são finitas. E é por isso que descrever o infinito se torna uma tarefa, bem, quase impossível. Parece mesmo que há um abismo gigante, intransponível entre o nosso mundo finito e o infinito. Mas, e este é o mais importante, o texto sugere que não estamos sozinhos a tentar fazer esta travessia. Essa ajuda, segundo o texto, vem de dentro. É como se tivéssemos auxílios espirituais, uma espécie de bússola interior. O ajustador do pensamento e o espírito da verdade são os nomes dados, e são eles que nos ajudam a fechar essa brecha, a tornar a compreensão, pelo menos em parte, uma possibilidade real. Ok, então, partindo do princípio que compreender é possível, ainda que seja um grande desafio, vamos agora explorar dois dos atributos mais fundamentais de Deus: a sua natureza infinita e a sua perfeição absoluta. Esta frase é poderosa. A sua compreensão é infinita e a sua grandeza é insondável. Acho que isto resume tudo, não é? Fala de uma escala de existência que está tão, mas tão para lá da nossa capacidade de medir ou de entender por completo. Mas o mais interessante é que a ideia de infinito aqui não é só sobre ser muito, muito grande, é algo mais profundo. É uma relação completamente diferente com o tempo e com a própria realidade. Imaginem um estado onde o passado, o presente e o futuro acontecem todos ao mesmo tempo. É difícil de conceber, eu sei. E quanto à perfeição, não estamos a falar de, sei lá, seguir um livro de regras sem falhar. Não. A perfeição divina, segundo o texto, é a própria bondade. É uma qualidade que está na essência, é inerente, completa, é o próprio caráter de Deus. Certo, já vimos um pouco do que Deus é, mas agora a questão muda para como é que Deus governa. Ou seja, como é que um ser que é imutável e perfeito lida com um universo cheio de seres imperfeitos? A ideia de justiça divina aqui é fascinante. Não é um juiz a tomar decisões arbitrárias. É apresentada mais como uma lei da natureza, uma lei fundamental do universo. Pensem na lei da gravidade, mas para as ações. Um princípio de causa e efeito que é simplesmente inescapável. Então, onde é que entra a misericórdia nisto tudo? Bem, a misericórdia não anula a justiça. Pelo contrário, é a justiça a ser aplicada com sabedoria. É a justiça que leva em conta as limitações das criaturas finitas. É a justiça com compaixão. E o que acontece no extremo oposto? A rebelião final e deliberada? O texto fala em cessação da existência, em aniquilação. Mas, atenção, isto não é apresentado como um castigo por raiva. É mais como uma consequência lógica, o resultado inevitável de um ser se alinhar completamente com a irrealidade e o pecado. E mesmo esse desfecho não é algo que aconteça de um momento para o outro. O texto descreve todo um processo judicial cósmico, super detalhado. Há vários níveis, revisões, o caso só por várias instâncias, desde um julgamento local até aos tribunais mais altos do superuniverso. O que isto nos diz é que a dissolução da existência é mesmo, o último recurso. Ok, explorámos o lado do governador cósmico, da justiça universal. Agora o texto faz uma viragem importante. Vamos do governador para o pai. E aqui entramos na característica que, segundo o texto, define a relação pessoal de Deus com toda a criação. É aqui que surge a famosa frase: Deus é amor. E o ponto crucial é que isto não é apresentado como apenas uma das suas qualidades. É a característica dominante. É o que define, acima de tudo, a sua relação pessoal com o universo. E para que isto não fique só numa ideia bonita e abstrata, o texto dá exemplos concretos. Fala do perdão universal, da dádiva de um fragmento do próprio Deus que habita em cada pessoa. São ações específicas que funcionam como prova, digamos assim, deste afeto paternal.
Isto marca uma evolução brutal na forma como a humanidade pode entender Deus. É a passagem da ideia de um rei juiz, distante e temível, para a de um pai, acessível, com quem se pode ter uma relação de confiança e amor. Muito bem, já falámos de infinito, de perfeição, de justiça, de amor. Mas como é que isto tudo se junta? Como é que estas peças todas formam um puzzle coerente? A resposta, segundo o texto, está numa busca que todos nós temos, uma busca pela unificação. É aquele desejo profundo de ver como as coisas se ligam, como a ciência, a arte, a espiritualidade não são mundos separados, mas sim facetas de uma única realidade com sentido. E é aqui que entram 3 grandes conceitos: a verdade, a beleza e a bondade. O texto diz que não são coisas separadas, são, na verdade, as faces da realidade divina. A verdade que encontramos no mundo das ideias, da ciência. A beleza no mundo físico, na arte, na natureza. E a bondade no mundo espiritual. E a integração de tudo isto na nossa experiência é o que leva uma vida mais completa. E chegamos ao ponto-chave, à aplicação prática de tudo isto. Esta busca pela verdade, pela beleza e pela bondade não é só filosofia. Tem um impacto real e tangível no nosso bem-estar. O texto diz que a integração disto tudo resulta em saúde, sanidade e felicidade. E assim ficamos com este desafio, esta pergunta final. Se a verdade, a beleza e a bondade são as realidades divinas, então como é que cada um de nós pode pegar nesta visão cósmica e construí-la, torná-la real na nossa própria vida? Fica a reflexão.